No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Por que o perfeito amor lança fora o medo? Porque muitas vezes nós, crendo no Senhor, conhecendo Sua palavra, ainda sentimos medo. Ainda somos intimidados e tomamos decisões onde o medo é menor, onde o ambiente nos traz mais segurança. E não buscamos tomar a decisão conforme a vontade de Deus. O medo ainda dirige as nossas vidas em muitos momentos. Por que o verdadeiro amor, o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora o medo? Nós precisamos nos desvencilhar, nós precisamos vencer o medo. Deus tem esse propósito para nós, porque nós somos mais que vencedores. O Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores. E nós vamos compartilhar um pouco sobre isso, para que a gente saiba desfrutar desse amor e saiba escolher sempre pelo Senhor e andar na direção do seu Espírito. Fica comigo até o final. Comenta, curte, compartilha, te inscreve no canal para que mais vidas sejam edificadas através da palavra de Deus, para que mais pessoas ouçam o Evangelho, tu seja também um pregador, um dispenseiro da verdade de Deus, através destas mensagens que o Senhor traz para as nossas vidas. Então, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Por que o perfeito amor ele lança fora o medo? Vamos então lá no começo, quando Deus fez uma aliança com Abraão. Lá ele fez uma aliança e lá Abraão tinha fé perfeita, uma fé inabalável em Deus. Tanto é que Deus prometeu um filho a ele. E quando ele foi, que Deus pediu o filho em sacrifício, que ele foi ao Monte Moriá, está escrito que ele foi ali. E aí, quando ele foi subir ao monte, ele disse aos seus servos: ficai aqui enquanto eu vou até ali para adorar o Senhor. Abraão sabia que a promessa de Deus sobre o filho Isaque se permaneceria sobre a vida de Isaque e que Deus, lá no Monte Moriá, daria um jeito, Deus traria o livramento e a provisão. Mas por que Abraão confiava tanto em Deus? Primeiramente, porque ele ouvia Deus nitidamente. E aí, o que tinha nesta aliança? Deus, em Gênesis, no capítulo 12, ele faz uma aliança com Abraão. E esta aliança trazia a revelação do amor e da fidelidade de Deus. Então, o amor, ele sempre carrega consigo fidelidade. E esta fidelidade leva sempre nós a confiarmos no amor. Tanto é que quando os casais casam, né, eles dizem: recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Então, todas as vezes que nós sentimos medo, é porque entra uma sensação de infidelidade de Deus. O inimigo tenta nos convencer da infidelidade de Deus, porque a gente muitas vezes projeta que as coisas não poderiam ser assim. Se as coisas não são do jeito que nós planejamos e que nós esperávamos, Deus vai dar um jeito. Era isso que Abraão tinha no coração. Ele sabia que Deus, no monte do Senhor, ele proverá. Abraão dizia assim, que Deus traria a provisão, Deus traria o livramento. Então, a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, ela é tremenda e nós precisamos estar arraigados, firmados nesta fidelidade, porque esta fidelidade de Deus sobre as nossas vidas vai sempre trazer a convicção de que Deus vai dar um jeito, que Deus vai mostrar a saída. Mas muitas vezes, por que nós trouxemos esta sensação de infidelidade? Porque nós temos traumas muitas vezes das pessoas que eram para nos amar e elas não nos amaram. Ou então a gente passou por alguma circunstância na nossa vida que a gente não achou que Deus não foi fiel conosco, que Deus nos traiu, que Deus nos abandonou, que Deus nos desamparou. Então nós precisamos ser curados e restaurados nessa área, para que realmente o amor de Deus venha a vencer todo o medo.
Então, o amor, ele traz consigo fidelidade. O se sentir amado por pessoas e por Deus sempre vai trazer a realidade da fidelidade. Quando nós temos as pessoas, nossos amados, nós sabemos que eles tornam para nós, que eles buscam em nós, que eles compartilham conosco. Isso é a sua fidelidade, é um relacionamento de confiança, de intimidade, de realidade. Então, isso nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Não somente eu conheço o Senhor, eu conheço o seu amor e a sua fidelidade e tenho uma vida assim de qualquer jeito. Então, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus, assim como eu tenho com os meus amados e aqueles que geram em mim confiança, né? Eu confio nessa pessoa. Por que eu confio? Porque eu tenho um relacionamento com ela e ela tem sido fiel, né? Através do amor que ela me ama, ela tem sido fiel a mim. Essa revelação também ela tem que vir para as nossas vidas para que a gente desfrute de saber e ter a realidade de que Deus nos ama e que a sua fidelidade está sobre nós e que ele não nos abandona, ele não nos desampara, ainda que em momentos pareça que a gente está desamparado. Aí nós temos que ir lá e conversar com Deus e dizer: Senhor, eu estou me sentindo desamparado. Deus, ele não é infiel, não existe no caráter de Deus infidelidade, ele está sempre conosco. O que acontece é que o inimigo aproveita a oportunidade para lançar no nosso coração, dizendo que Deus é infiel, que ele não é responsável, que ele não vai nos socorrer, que ele nos abandonou, que ele nos desamparou, que ele não está ouvindo a nossa oração. Mas nós temos que tomar uma posição de guerra, de batalha mesmo, para que seja vencido. E aí, quando seja vencido esse sentimento, porque quando vem o medo, ele tenta gerar, o Satanás tenta gerar no nosso coração esse senso de dizer que Deus é infiel, que Deus não nos ama, que todos os outros são abençoados menos nós, todos os outros são bem-sucedidos menos nós, mas nós precisamos buscar uma postura de relacionamento com Deus, do amor de Deus e do desfrute da sua fidelidade. Não existe no caráter de Deus infidelidade. Deus não tem isso. Deus não abandona, Deus não vira as costas. E se em algum momento a gente se sentiu assim, sem resposta, sem direção, nós precisamos nos acalmar e saber, Deus, tu vai trazer uma resposta. Tem que seguir insistindo, fazer como fez a mulher cananeia lá, que seguiu batendo, pedindo e buscando. Não é de primeira, às vezes, né, que a gente vai receber a direção de Deus. Então, nós precisamos perseverar e confiar na fidelidade, né? Mas aí quando entra o medo e entra outras percepções que o inimigo traz, a gente já também, né? E a gente já deixa de guerrear, deixa de lutar e não persevera. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos desenvolver o relacionamento com Deus, mas também olhar, contemplar a sua fidelidade na palavra e a sua fidelidade nas nossas vidas. O amor de Deus sobre nós gera a sensação de fidelidade. Por isso que também diz que o medo produz tormento. Então, o medo traz tormento, o amor traz fidelidade. O medo gera tormento porque ele gera o que pode acontecer de negativo na nossa vida. Esse é o tormento que o medo gera. Mas o amor, carregado de fidelidade, vai gerar no nosso coração a esperança de que Deus vai trazer uma resposta, vai trazer uma solução, vai nos sustentar e vai nos amparar. Porque Deus ama ser responsável. Deus ama mostrar a sua fidelidade e o seu amor nas nossas vidas. E isso nós precisamos lutar muito e nos aliar muito ao seu espírito, nos aliar muito a Deus, para que a gente sinta as consolações do espírito, o seu espírito nos enchendo, nos fortalecendo para que a gente permaneça nos pés do Senhor até que nós veja a solução que ele tem para as nossas vidas para aquela situação. Creio que seja isso, que o Senhor possa, né, constantemente abrir o nosso entendimento de que o seu amor carrega fidelidade. E esta fidelidade é o que sempre vai nos trazer o amparo, a consolação e a direção para renovar as nossas forças, nos trazer fé e nos trazer esperança. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Te inscreve no canal, comenta, curte e compartilha essa mensagem em nome de Jesus. Amém.